Sinto como se tivesse em uma escola, é assim que eu me sinto, em uma escola com professoras particulares. Hoje já tivemos aula com a Daida Combicura, com a Ju Gittel, que tem um programa lindo de reconexão com a Mãe Terra, com o crudivorismo, com a saúde do corpo maior dessa mãe e com o corpo no microcosmos, que é o nosso. E agora a gente traz uma outra inspiração na minha vida. Todas essas mulheres, é importante eu deixar isso aqui, todas essas mulheres, elas exercem um impacto profundo na minha vida. Cada uma à sua maneira, cada uma com uma relação diferente, mas todas elas que a gente vai conversar essa semana, todas elas exercem um impacto profundo. E talvez nesse Dia Internacional da Mulher, eu sendo mulher e elas sendo mulheres, e esse feminino aflorado, inclusive em homens, e esse feminino gritando na Mãe Terra e no mar, e nesse feminino que nos une, que é o que a Lê vai falar, o tema que a Lê vai falar. Talvez o meu desejo, baseado no impacto delas, é que vocês também sejam impactados pela sabedoria, por tudo que flui dessas mulheres como torrentes de água, como torrentes de bênçãos, de graça, que vem do próprio coração da terra para os filhos dessa mãe. Através dessas filhas que são tão corajosas para manifestar essa mensagem superior, essa mensagem de regeneração, essa mensagem de resgate do ser humano. A Lê vai entrar já. Eu aqui só quero colocar um pequeno cântico, especialmente para o mar, para a gente se lembrar das águas. Não sei se a gente tem isso claro, mas em várias culturas, várias frentes espirituais, a gente tem a água como a mãe, uma deidade feminina. A gente também fala da água como uma entidade mulher. Então não é só a Mãe Terra, mas são as águas doces, a gente tem uma mãe. As águas salgadas, a gente tem outra mãe. E quando a gente fala de tudo que a gente deturpou e arruinou dessas mães, a gente vê de novo como o feminino foi sacrificado e explorado. E como da mesma forma que nós mulheres fomos oprimidas, a gente precisa cessar a opressão. Ainda contra mulheres, já que a gente já falou nas outras lives de alguns números absurdos do estupro e da violência doméstica e do assédio sexual. A gente precisa cessar a violência contra o feminino de todas as maneiras possíveis. E muito mais além, a gente precisa cessar a violência em nós. Porque é só assim que as vítimas vão deixar de ser oprimidas. Aqui eu faço um cântico antes de chamar a Lê, só para que a gente possa se reconectar com as águas. E a gente vai ter um momento nessa semana com a Sadhviji, que é uma ativista, uma guia espiritual que mora em Rishikesh, na Índia, falando um pouco da água no planeta e não da vida que vai estar na água, como a Lê vai falar hoje também. Lá vem, junto com suas sereias, nos abençoar, Rainha Iemanjá. Lá vem, junto com suas sereias, nos abençoar, Rainha Iemanjá. Aqui eu invoco o feminino de todas as formas, em todas as suas manifestações, para que a gente se una a eles como a gente pode, porque essa união fala a respeito de nós também. Vou procurar ler aqui, que acho que já está, está. Vamos ver se conecta. Chegamos.
Boa noite, Ale. Chegamos. Boa noite. Eu estava escutando, de repente parou. Eu falei, cadê a Paty? Escutei o cântico para Iemanjá. Rainha desse mar, desse oceano, dessas águas salgadas. Sim, essa força tão grande que poucos têm a possibilidade, a capacidade de domar, né? O mar e Exato. seus Eu diria até que encantos. seria indomável. Indomável, sim, sim, sim. É um grande prazer estar aqui, Paty, nesse dia tão emblemático, né? Que nos leva tanto à reflexão e Sim. principalmente, né? Eu vejo. É sempre aquela história, a gente fala dia, dia disso, dia daquilo, mas muitas vezes esses dias eles têm um cunho um pouco comercial, o Sim, que sim, sim. normalmente a gente, né, quer tentar dissociar de algo como, Dia das Mulheres, então eu vou dar uma flor para uma mulher, mas o resto de todos os dias eu não a coloco no seu, no seu merecido lugar, enfim. Sim, sim. Porém, eu gosto muito de aproveitar esses dias para reflexão. Eu estava escutando, eu estava vendo a live com a Ju. Assim, eu nem sei mais o que falar, porque ela já falou tantas coisas importantes. Tudo que eu queria falar já foi falado, né? Esse é um problema de quem chega depois, né? Já vários assuntos já Imagina, você introduzidos. tem conteúdo para falar de tudo, Ale. Não, Todas mas vocês. várias coisas muito importantes foram faladas já, né? Dessas Sim, conexões sim. todas. Vocês realmente foram brilhantes nas reflexões anteriores. Isso me traz muita certeza de que as pessoas que estão assistindo, se puderam, né, engatar aí como Sim, sim, você sim. nessa maratona de conteúdos, realmente já teve uma expansão de consciência e de conhecimento bastante importante. E sabe, uma coisa que é bastante importante dizer, eu comentei um pouco antes de te chamar aqui na live, todas vocês que foram chamadas, vocês, eu tenho uma relação com você de amizade, ou seja, me atrevo a dizer, a gente se fala bastante, troca bastante, inclusive eu quero colocar aqui para vocês que toda essa ideia dessa semana surgiu numa conversa muito casual minha e da Alê. Não foi de outra forma, a gente estava... Eu estou há bastante tempo com chamado para trabalhar com o feminino. E já tinha comentado isso com a Dani, que faz a lista de transmissão, com a Vi também do Direct, enfim, que são amigas pessoas. E estava comentando com a Lê também, porque a Eli veio aqui, conversei com a Eli também, falei, putz, eu preciso trabalhar com o feminino de novo. A gente fazia círculo de mulheres aqui. E aí eu e a Lê, a gente começou a pensar, o primeiro modelo que realmente concretizou, que é o Círculo de Mulheres, que é um retiro que vai acontecer agora no final de semana do dia 20. Aí eu e a gente conversando, a gente falou, não, mas vamos trazer outras mulheres para que elas possam falar de âmbitos diferentes desse feminino. Então, vamos trazer a Eli mesmo para falar sobre gestação e parto e gestação vegana e, ao mesmo tempo, esse parto, essa força da mulher, o parto natural. E vamos chamar a Ju e vamos chamar a própria Dai, que já falou, e tem tantas outras mulheres nessa semana que vão falar. E daqui a pouco eu olhei o conteúdo e eu falei, gente, mas aqui tem conteúdo para um mês. Aqui não tem conteúdo para um retiro. Não, E aí, 20 lives! 20 lives! Assim... Aí quando eu falei de novo com a Alê, que a gente falou do retiro e o retiro vai acontecer, tá eu e a Alê no retiro. E além de nós duas, eu vou estar no sábado fazendo o estudo do feminino, junto com a Domingas e junto com a Paola. E a gente vai abordar desde a psicologia ou da terapia transpessoal, esse é um ponto de vista da Domingas, a Paola com cânticos, com a arte, ela é autora, terapia, enfim. E a gente vai fazer um estudo profundo com a yoga, com a meditação, isso vai ser todo sábado. Domingo, a Lê vai dar uma super aula pra gente dessa força de Gaia, essa potência feminina que a Lê tão bem toca. Além, obviamente, da gente chamar as meninas para falarem um pouquinho mais do ponto de vista delas, do terapêutico, é um círculo de cura. Tudo isso que está acontecendo dessa semana veio por causa dessa troca minha com a Alê. Sim, sim. Mas é bonito a gente trazer isso, porque todas essas mulheres que estão, como a Alê comentou, ou seja, tudo que a Ju falou, tudo que já foi dito pela Dai também, todas essas mulheres, elas são mulheres muito poderosas. Elas têm realmente na fala delas e no conteúdo e na vida delas o potencial de tocar a gente, transformar a gente. E mais do que a gente, o feminino na Terra, que é o que a gente precisa transformar. Quando a gente estava falando eu e a Lê, a gente falou muito do mar, que a gente fala muito da Terra. E muitas vezes esse mar a gente não fala tanto. E outra coisa que a gente não fala é como o feminino une a gente. E aí a Lê veio com isso, de falar, não, então vamos falar dessa mãe terra, vamos falar dessa mãe mar
e vamos falar desse feminino que une a gente. E Ale, é uma grande honra te ouvir todas as vezes, porque o que você traz, o que cada uma de vocês traz, está revolucionando o mundo. E o que a gente precisa fazer aqui no santuário, e aí falo pelo Vitor, por mim, pela equipe, é dar voz para vocês. E é isso que a gente quer, porque a gente quer mudar o mundo, mas a gente só vai mudar o mundo mudando as pessoas. E vocês têm essa capacidade de transformar pessoas. Gratidão. E uma coisa, Paty, assim, que você falou, que assim, acabou, né, falou agora sobre a nossa capacidade, a nossa força do feminino, mas assim, eu vou trazer algo que eu observo muito, eu dou muita aula, infelizmente agora com o virtual a gente tem menos contato direto com pessoas, né? Mas eu, ao longo dos últimos 8 anos da minha vida, eu praticamente não parei em casa, rodando aí esse país em várias frentes para conversar com pessoas, levar informação e trocar. E nunca essa troca é só para mim. Aliás, é só para os outros, é para mim também, porque eu acredito, eu cresço conversando com pessoas, trocando olhares com pessoas. E ao longo dessa minha jornada de levar assim, o principal tema da minha vida, que é o veganismo, né? Para todos os lugares possíveis que eu tive a oportunidade de levar, eu conheci, Paty, mulheres, pessoas, né? Mas vamos falar aqui, principalmente mulheres muito fortes, muito poderosas. Só que o que eu vejo de diferença, isso aqui que sirva de agente de transformação de cada uma das que estão escutando, é que, talvez assim, eu também já fui uma mulher que sempre fui muito forte, como toda mulher é muito forte. Toda mulher vem traz de dentro, traz da alma, traz do coração, traz da base da coluna, né? Essa coisa da terra, nós todas trazemos, porque nós temos isso do feminino guardião. Porque como mães que somos, como aquelas que fazem a gestão da vida, nós temos isso muito forte dentro da gente. Porém, nós vivemos uma sociedade do patriarcado, do machismo, do homem no poder. Eu assisti hoje um vídeo, sem querer apareceu, da Angélica com o Luciano Huck. E eles falam, ela contando a história do direito da mulher, ou seja, o reconhecimento da mulher. Ou seja, para eu pedir um divórcio, foi em 1970 que a mulher pôde pedir um divórcio. Ela podia ser infeliz num casamento e não ter o direito de pedir um divórcio. A questão do voto, a questão de frequentar, o direito de frequentar uma faculdade para estudar, né? Enfim, várias questões foram levantadas. E isso é onde eu vou juntar esse assunto. É que toda mulher é poderosa, toda mulher tem uma base de justiça dentro, de procurar, de construção de um mundo. Porém, nós somos sufocadas como mulheres por todo esse patriarcado e por todo esse sistema, né, que nos coloca num casulo e nos aperta, nos espreme lá dentro. Então, mulheres que hoje, né, têm a coragem, tiveram a possibilidade também, porque muitas vezes não é só a coragem, é a possibilidade que muitas vezes o risco é pela sua própria vida. Então, não é que falta coragem, falta o quê? Falta possibilidade, porque as ameaças à vida nos minam em termos de coragem. Tá? Todas as mulheres que têm a possibilidade de exacerbar esse feminino, né, e mudar a realidade ao seu redor, elas os fazem. Muito, muito, muito. Porque vem de dentro. Tá? É isso que a gente vê, a cura que vem, que traz, que a mulher traz. Né? Normalmente, você vai ver todas as questões, é a mulher que está ao lado. Claro, né? Não menosprezando, né? Os homens que também exacerbam, expressam o seu feminino, que obviamente... Mas é a mulher. É o feminino que traz a cura, é o feminino que cuida, é o feminino que está ali responsável por doar-se mais do que receber em si. Né? Que é essa multifuncionalidade da mulher que todas nós somos. Tá? Às vezes, Paty, eu me vejo, eu estou limpando a casa, fazendo um call, eu tô com a panela de pressão com o meu feijão cozinhando, eu tô com o meu cachorro doente, eu tô com o horário marcado para fazer não sei o quê. Ou seja, eu me pego, né, e o WhatsApp com 30 pessoas para eu responder, mais o planejamento daquilo que eu tenho que fazer amanhã, mais a palestra de amanhã para entregar. Eu me vejo numa conjuntura
que muitas vezes eu falo assim, gente, é realmente aquela visão de Shiva com um monte de braços, né? Pisando em algo assim que você não quer que você não quer que exacerbe e tudo mais, e você vai levando a sua vida dessa forma. Então são guerreiros, somos guerreiras, né? Mas o que nos move a sermos guerreiras? É essa força interna que vem, né, da expansão da Mãe Terra dentro de nós, desse Sim. nosso feminino. Sim. Porque a Mãe Terra é assim também. Ela está sendo devastada, ela tá mexendo o clima, o oceano, a terra, a floresta, os animais, a vida na terra, numa grande ameaça. E a Mãe Terra forte, resiliente, ainda muitas vezes ainda nos provendo, né, a capacidade de viver de uma forma ainda que digna, por conta de que, se nós olhássemos o que a humanidade tem feito com Gaia, com o planeta Terra, com os oceanos, é aquilo que a gente fala dos mestres animais. Tudo que nós fazemos, estamos fazendo, né, de uma forma indigna, de merecimento de retorno. A Terra continua nos provendo esse retorno, nós vivemos dela. A sua fertilidade, seus recursos, né, o seu clima, ainda ela nos devolve dessa forma. E uma mãe, uma mulher, um feminino, é assim, é tão resiliente, é tão forte. Né? E a gente, e eu, todas as vezes que eu não digo que me sinto fraca, mas que eu me coloco numa condição de pressão, eu sempre lembro da fortaleza da Mãe Natureza que tem dentro de mim. Sim. De como ela agiria. Como ela agiria. Isso me dá resistência. Sim. E muitas vezes me coloca no foco e no trilho para que eu siga seus passos. A gente tem que ter essas inspirações, a gente tem que nos enxergarmos uma extensão dessa grande e forte Mãe Natureza. Porque senão a gente vira marionete de um sistema que quer nos manipular o tempo inteiro. E até pior, Ale, eu vejo que quando a gente vira essa marionete, mas justamente todo esse comportamento, ele tem uma base que a gente tem hoje uma predominância do masculino. E sim. A predominância do masculino, se os homens estivessem exercendo o masculino e as mulheres o feminino, e a gente tivesse a polaridade masculina equilibrada com a feminina, e o homem a polaridade feminina equilibrada com a masculina, a gente estava bem. O que está acontecendo é que dentro desse sistema de marionete que a gente criou, ou seja, esse ato sistêmico, sistema dessa forma, nós mulheres temos manifestado também esse mesmo masculino. Esse mesmo masculino que explora, porque, ou seja, como que a gente, enquanto mulher, não se põe no lugar de outro feminino? Porque a sororidade é entre o feminino. Sim. Sororidade não é entre, então tem que ser eu e uma outra, é entre o feminino. Então, como é que eu perdi a conexão com o que me rege? E óbvio que com isso eu tenho problemas, ou seja, renegando também meu aparelho reprodutor. É óbvio que isso tudo vai transferir para o que eu faço com o oceano. É óbvio que eu não sei mais como eu me culpo. Por exemplo, eu vejo muitas mulheres, você falou de mulheres que você conheceu, mulheres que não aceitam a oscilação de humor e que procuram muitas vezes um psiquiatra ou um psicólogo, e no mais grave dos casos, o psiquiatra, para conseguir estabilizar. E, gente, eu lembro aqui, falei isso de outra forma, a gente é regida pela Lua. Sim, nós somos cíclicas. Nós somos cíclicos. Nós temos variação de humor, nós somos uma potência de criação. E quando a mulher não consegue criar, quando a mulher entra nesse caos que ela é oprimida, você falou da questão do divórcio na Índia, até 50 anos, quando o marido morria, a mulher ia para a pira junto com o marido, ela morria cremada viva. A gente está falando de 50 anos e em aldeias pequenas isso ainda acontece. Então, a nossa luta é grande. Agora, cada vez que eu vejo que a gente se impõe, e eu lembro com isso eu passei por uma experiência na Índia agora há 2 anos, que eu fui tomar um banho no Ganges e eu fiquei muito chocada que as mulheres estavam vestidas até com cachecol e os homens estavam de sunga. E eu olhei para aquilo e falei, mas que desrespeito com o feminino isso? E ainda vai para a mãe Ganga, que Ganga é como um rio, uma mulher. Eu falei, mas como uma divindade? Eu falei, como
como isso? Daí eu fui e comprei um shorts de homem para usar, porque não tinha outra coisa para. E entrei no Ganges. E algumas mulheres olhavam para mim com medo e outras mulheres olhavam para mim como, nossa, é possível. Então, o que eu estou dizendo com isso é que a gente precisa ser irreverente para não entrar, para não se tornar essa marionete. Para a gente não reproduzir todo o masculino que a gente não quer. Exato. Não se colocar no lugar do masculino, não aceitar o masculino. Isso. Não aceitar se colocar... o feminino. Isso. E é uma coisa, Paty, que eu falo, né? Hoje, eu como uma pessoa que trabalha no mercado, né? Eu lido com muitos homens, né? E lido, como é natural que o meu ambiente de trabalho está muito longe de ser feminino. Pensando no meu dia a dia, que eu trabalho na indústria, né? Por outro lado, o meu público das minhas aulas, das minhas palestras é majoritariamente, eu digo, além de 80% feminino, que é o interesse naquilo que eu vou falar, que é essa coisa do veganismo, que tem um berço muito forte no feminino também. Exato. Que podemos falar sobre isso. Sim, tá? sim. Mas na indústria, desde que eu entrei para trabalhar literalmente, né, num ambiente masculino, eu sempre, assim, eu fui muito forte de mim, eu tive que fazer um exercício pessoal de muita segurança para eu poder ser eu ali, para eu não sucumbir, para eu não me sentir assim, abafada, com medo, com receio de colocar a minha opinião, de entrar num debate, simplesmente pelo fato de que eu sou mulher. Né? Num ambiente, numa mesa de trabalho em que existem 8 homens e eu como mulher, mais uma mulher ali, que você percebe numa condição de submissão, porque talvez aquela secretária que está repassando na reunião, e eu falava assim, quem eu vou ser agora? Eu vou ser aquela que vai jogar o jogo ou eu vou ser eu? E eu acho que a maturidade nos traz isso, né? Porque com certeza se eu tivesse 20 anos, eu não seria eu ali. Né? Mas com 40 anos, chegando nos 50 anos, eu me assumi como Alessandra, como a mulher Alessandra, que tem o seu conhecimento, o seu valor, e não tem o porquê de estar abaixo ou nivelado com outras pessoas por pura questão de gênero. É minha competência, é o que eu estudei. É o que eu sou, a minha atitude, não meu gênero. Né? Então, ou seja, isso muito forte em mim sempre esteve. Eu nunca me deixei, claro que dentro das possibilidades, não estou, como eu já disse, né, numa condição de violência, muitas vezes a gente abre mão também, né, das condições de defesa. Né? Mas não numa condição de trabalho, numa condição em que eu tô lá como uma profissional, mulher, eu sempre fui muito forte para não deixar com que nenhum homem me colocasse numa condição abaixo deles, pelo simples fato de eu ser uma mulher. Né? E isso é uma coisa que nós conquistamos com a maturidade, né? E também com o empoderamento que a relação que eu já tive com outras mulheres poderosas me trouxe. Porque se ninguém fala de empoderamento feminino, ninguém fala abertamente e ninguém discute essa questão do feminino, a gente se sente fragilizado. Então, a discussão do feminino, né, o assunto do feminino e todas as suas arestas é essencial para que nós, mulheres, nos sintamos, né, assim, despertemos, não somente despertemos, mas possamos defender esse feminino para que a gente não seja tal marionete e que esse feminino seja incorruptível em qualquer condição. É a força do feminino. E o feminino representa muito, muito. Se você olhar, hoje eu estava lendo, hoje eu li muito sobre feminino, sobre mulheres, né? Eu estava lendo uns assuntos nos sites nas redes da ONU, né? Tem a ONU Mulheres, e foi muito bem colocado que, por exemplo, um aumento de, assim, com parlamentos com 10% de mulheres
tem os países que têm pelo menos 10% de mulheres no parlamento, né, na Câmara, que aqui no Brasil é diferente, na Europa, é um dado europeu, né, no parlamento, existe uma redução de emissão de gases per capita de efeito estufa em 0,24 cada por cento. Ou seja, mais mulheres no poder, menos aquecimento global. Por quê? Porque a gente cuida. Porque a mulher tem esse poder de um olhar mais holístico, menos unilateral. A mulher é a mãe. Ela tem vários filhos à sua volta. Ela está lá, ela está fazendo, como eu falei, como Shiva, aquela mulher com vários braços, fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso traz uma visão. O feminino olha de uma forma muito maior, muito mais abrangente. Sim. E eu acho que esse é o nosso poder como mulheres, para a gente poder gerar um fluxo, uma agenda mais positiva para o planeta também, que é o que está faltando, mais mulheres em cargos de gestão, em organizações políticas e governamentais e não governamentais, que vão assumir a gestão das questões climáticas, ambientais e de biodiversidade, que só o feminino vai conseguir de verdade assumir, assim como nós somos mães que defendemos nossas crias, que nós venhamos a defender essas questões do planeta que grita para que a gente consiga olhar. É a questão dos oceanos, a questão das águas, né? Quem está olhando, né, para todas essas arestas tão importantes que a vida humana e a vida de todo o planeta depende. Sem dúvida, sem dúvida. Quem está olhando? Quem vai olhar por isso? Sim, e eu vejo como é importante, Ale, que esse masculino e esse feminino trabalhem juntos. Ontem, quando eu abri, eu comentei de uma visão que o homem ou o masculino, ele visa o resultado e o feminino a experiência. Se a gente consegue colocar, ou seja, o masculino para a gente olhar para a meta que a gente quer e o feminino para não fazer, ou seja, não buscar esse resultado a qualquer custo, ou seja, os fins justificam os meios. Eu cresci ouvindo isso. Os fins justificam os meios, ou seja, o que importa é o resultado. Então, a experiência que está conectada no lugar feminino se perde. E eu vejo que cada vez que a gente consegue andar junto com essas forças, ou seja, trabalhando em harmonia, a gente tem, da mesma forma que a gente tem a lua para as colheitas e para o plantio, e a gente tem o sol determinando o crescimento dessas plantas e dessas sementes. A gente conseguindo trabalhar junto, muito mais vai acontecer. Mas para isso, eu sinto verdadeiramente que o que você fala da mulher estar nesse papel de gestão. Agora, para isso, a gente precisa fazer com que o homem, com que o masculino, inclusive em algumas mulheres, abaixe. Ou seja, para que a gente possa passar sem precisar se transformar ou se masculinizar. Para que a gente não perca esse lugar cuidadoso, esse lugar terno, esse lugar que faz tão parte da mulher quando a gente acessa o arquétipo da mãe, que é a cuidadora que você trouxe. Então, eu vejo que é fundamental que a gente consiga fazer isso, assim como a terra e o céu trabalham juntos. É a mãe terra e o pai céu. E como é que a gente consegue colocar isso, de novo, não só na cabeça das mulheres e no coração das mulheres, nós mulheres, mas também nos homens. Porque esses homens que estão na sala, ali, aqueles 8 homens que estavam na sala com você na reunião, também aprendem a respeitar essa Ale que se manifesta dentro do que ela é legítima e autêntica aos quase 50 anos. E automaticamente, quando esse feminino vem à tona, é impossível que a gente não olhe o feminino da Terra. É impossível que a gente não olhe o feminino dos oceanos. É impossível que a gente não olhe para o feminino de tudo que a gente aniquilou. E que se a gente não cuidar, vai aniquilar a gente. E todo homem nasceu de uma mulher. Se a gente fala de respeito, eu acho que essa visão, assim, quando a gente traz o papel da mulher como protetora, como aquela que cuida, a gente tem, ou seja, mesmo o masculino, se ele for mais profundamente, ele vai enxergar o lado maternal nesse feminino, naquele que cuidou dele, naquela que olhou por ele, que guardou por ele, né? E eu acho que a gente precisa incitar isso também, mostrando essa pluralidade do feminino que cuida,
né? Eu acho que o cuidar é muito intrínseco. Por isso, Paty, a gente vê também... Vamos trazer o assunto do veganismo, né? Que é um assunto em comum aqui e muito discutido. Que eu falei assim, dentro do meu perfil, eu tenho muitos seguidores no Instagram. Se eu olhar, 14% dos meus seguidores, eu olhei hoje isso para poder trazer esse dado, somente 14% são homens. Aqui Né? também. Eu tenho 86% dos meus seguidores mulheres. Eu tenho, dentro das nossas aulas, né? Eu cuido da Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente faz uma análise de perfil de quem frequenta o nosso site, e principalmente nos cursos que nós damos, né, sobre alimentação vegetariana, mais de 80% são mulheres. Né? Então, ou seja, em busca de informação para a transformação que precisa, daquilo que se acha, a mulher exacerbando, né, o seu senso feminino de cuidar, porque a busca por informações sobre vegetarianismo está correlacionado não a si próprio, e sim ao outro. Eu sempre falo que eu vi isso de Eduardo Jorge, e eu continuo, foi a hora que ele falou assim, eu fiz assim, é isso. Que o veganismo é a nossa atitude menos egoísta. É quando a gente abre mão de determinados hábitos, tradições para a gente cuidar do outro. É óbvio que o veganismo ele faz bem para nós, pensando em saúde, prevenção de doenças e principalmente assim alinhamento, né, que é energético, corpo, espírito, fisiológico, mental, enfim, tudo fica mais alinhado quando a gente passa a ter atitudes que sejam alinhadas com aquilo que a nossa índole, né, busca, ok? Só que o abrir mão e a mudança, ela vem pelo outro. E isso é uma atitude muito feminina, Sim. que é o cuidar. Que é o cuidar. Então, o veganismo ele incita o feminino. Sim. Um dado ali desse de cuidador, que é bastante. Você falou tudo isso do cuidar, que é típico nosso da mulher. Eu li uma vez uma estatística dentro do meio médico que pacientes, ou seja, mesmo quem é que procura o paciente na fase terminal? Quem é da família que vai ficar na porta da UTI esperando uma mensagem e então avisar a família do que está acontecendo? 99% mulher. Por causa exatamente dessa característica que você trouxe, que é o outro, que é o cuidar do outro, e como o veganismo é, ou seja, o outro primeiro. Isso é algo que a gente tem e que eu vejo que é uma inspiração do nosso próprio útero, da nossa própria capacidade. Tinha que ter um chip na gente trazendo isso por causa do nosso potencial de ser mãe. Ou seja, isso é muito mais importante, ou seja, dentro desse contexto de masculino e feminino, que esse chip esteja na mãe, embora esteja também no homem de uma outra forma, mas de uma maneira muito mais genuína e forte, potente na mulher, porque, ou seja, esse útero vai ter que trazer alguma responsabilidade. E uma das responsabilidades que o útero traz é cuidar do outro. Então, eu consigo entender quando você diz que o veganismo, que o seguidor, ou seja, que quem procura o curso, que em vasta maioria nós estamos representando a estatística, nós mulheres. O feminino representa nessa estatística, mas a gente também precisa sempre ver como isso faz essa relação no instante planetário. Eu vejo que quando eu procuro essas informações em frentes espirituais, sempre existe alguma canalização dizendo como o feminino está sendo irradiado para a Terra, para que homens e mulheres despertem, para que esse feminino possa ser outra vez reinar. E reinar agora é diferente do que foi, que não é mais matriarcado ou patriarcado, mas sim uma política conjunta, onde os seres possam exercer o que, como a Ana Maria disse, a Murbach, que você conhece, a melhor versão. E isso é espetacular de ver. Então, eu noto isso que você diz, Ale, e vejo que com essa tua fala, eu espero que mulheres que estão escutando a gente possam se sentir inspiradas a ter coragem. E que homens que estão escutando a gente possam também sentir coragem de ter uma mulher empoderada ao lado. Porque isso, de coragem. Exato. E isso não será e não deve ser impositivo. A mulher não tem que impor, ela tem que se fazer,
né? Ela tem que se fazer em evidência, ela tem que colocar a sua força. E essa força, ela é óbvia para todos. Ela é óbvia, né? Então nós precisamos mostrar a nossa força, como tudo na vida, de uma forma, um diálogo positivo, a ponto de que esse reconhecimento exista, porque ele é muito óbvio. A força do feminino e a mensagem do feminino é óbvia. Porque, como eu disse mesmo, todo o homem nasceu de uma mulher e eu tenho certeza, teve a mãe como uma referência, como sempre. E aí vem essa questão de nós não termos medo de nos posicionarmos como mulheres, trazendo essa força do feminino, que, ou seja, ninguém precisa, é aquela coisa de cobrar amor, ninguém precisa. Dê amor, que ele volta para você. Dê esse amor. E através do amor em si, porque eu sempre digo que o amor, eu vejo isso na minha vida e em várias ocasiões da minha vida em que eu entendi que só o amor tocou o coração de algumas pessoas, inclusive muito, muito duras. Sim. E isso fizesse a transformação acontecer. E a mulher, quando ela atua com amor e ela mostre que através do amor ela está colocando alguma nova ideia ou alguma coisa, vamos falar de uma mudança que ela propõe, esse amor ele é capaz de ir mais profundo e transformar, e não a imposição. Então, aí vem a estratégia da amorosidade para poder fazer essa transformação acontecer, e eu acredito muito nela. Esse diálogo positivo, sem imposição, mas se fazendo entender, se fazendo, eu não digo merecer, porque merecimento existe, né? Merecimento existe, mas eu vejo que as mulheres elas precisam ter a oportunidade, através da coragem, sempre que possível, de mostrar o seu papel feminino, que ele vai ser entendido, ele vai ser compreendido. Pelo menos na minha vida, estou trazendo aqui uma experiência pessoal, o meu papel feminino ele foi compreendido na grande maioria das vezes quando eu coloquei isso de uma forma segura e com amorosidade. E mulheres têm esse dom, porque também nós somos grandes educadoras. Nós somos grandes educadoras. Nós direcionamos, né? Somos, na grande maioria das vezes, responsáveis pela educação e pelo desbravamento do mundo dos nossos filhos. E através disso, a gente consegue entender que se nós temos essa capacidade, essa força da educação, nós podemos educar, né, os homens, as outras pessoas e transformar essa ambiguidade que existe hoje imposta entre aqui é masculino, aqui é feminino, e criar uma simbiose nesse sentido. Porque são duas forças que não precisam contrastar, elas precisam interagir. É o princípio da complementariedade que valoriza e dá o devido valor e direito para ambas as partes. Sim. Nós temos que parar com esse pensamento ambíguo em tudo que a gente faz. Não existe disparidade, não existe ambiguidade. Existe sinergia, existe eco. O planeta, a gestão do planeta acontece com o espírito de colaboratividade. É a colaboração entre os seres que vai fazer com que a manutenção da vida da Terra aconteça. Sim. Quando existe guerra, quando existe confronto, a gente acaba sempre desviando a nossa energia. E aquele que é o objetivo real acaba não acontecendo. A guerra eu sempre falo, é entrópica. Você gasta energia e nada é construído com ela. A guerra não constrói. Se gasta energia.
é a colaboratividade que constrói. Os fluxos energéticos, eles vão acontecer uma vez que exista... A colaboração é dar a mão. E o feminino tem essa capacidade de criar condições colaborativas. Sim. Porque a gente está aqui tentando desbancar a imposição que todo um sistema histórico trouxe da imposição do masculino sobre o feminino. E o discurso da mulher tem que ser da colaboração. E não também, né, eu acho que assim, qualquer diálogo que tente polarizar, vai sempre ter confronto. Nós não temos que combater diretamente o masculino, e sim fazer com que o masculino entenda o feminino, aceite o feminino e assuma o feminino como parte do seu ser também. Sim. E dessa forma se amplia olhares. Se amplia olhares. E olhares amplos são olhares que olham de uma forma mais... Eu gosto da palavra holística, mas as pessoas misturam holístico com místico. O holístico é o whole, é o todo, né? Que são olhares muito mais amplos sobre as nossas pegadas, as nossas possibilidades, né? Os nossos deveres e os nossos direitos. Todos estamos aqui que temos deveres para com o todo e temos direitos para com o todo. O nosso direito não nos esquiva dos deveres. E os nossos deveres não devem roubar os nossos direitos. São diálogos muito claros. E isso eu trago dos meus conhecimentos em sistemas assim, ambientais. Eu tenho estudado questões ambientais há mais de 10 anos. E a gente vê hoje essa imposição como a grande face da destruição. É a falta de diálogo, a falta de um olhar amplo. Eu estou fazendo agora, Paty, eu comecei há 15 dias um novo curso que eu queria muito fazer, que é um curso de economia circular, em que a gente deixa de ver, a economia deixa de ser linear, em que existe sempre algo que tira da natureza, fabrica, manufatura e descarta. Sim. A gente vai para a circularidade. E a circularidade ela é muito feminina. Porque ela está sempre gerando, ela está sempre gestando uma nova fase. Sim. Né? E isso tem me trazido um olhar muito mais amplo das nossas competências, das nossas obrigações. E eu trazendo para o universo do feminino, onde a gente consegue trabalhar o ambiente, a vida no planeta, de forma a tornar tudo mais resiliente. A gente começou falando dos oceanos, da água, do mar. A água é a grande potência da vida. Assim como outros elementos essenciais, nós não viveríamos sem. Porém, ela, por outro lado, ela é tão imponente e tão importante que ela é o solvente universal. É na água que tudo se dilui e se dissolve. Coisas boas e coisas ruins. Sim. Então, até no choro, inclusive. Coisas boas e coisas ruins. Sim. Né? O que nós estamos fazendo com a água, que faz parte de todos os seres vivos e de nós principalmente, né? Somos aí entre 70% e 80% água. O que estamos fazendo, né? Como não olhar para os oceanos como membros, pulmões vivos, né? A casa comum de tantos seres. Como não olhar para as florestas, né? E aprender com elas um sistema de gestão extremamente resiliente, né? Muito mães, mulheres criando, gerando novas vidas todo o tempo. Sim. Com o meu olhar do feminino, eu consigo compreender muito mais a natureza, tudo que está à sua volta, e a inserção do ser humano dentro dessas condições, desses biomas, desses sistemas todos de retroalimentação, que um depende do outro o tempo inteiro. A interdependência é incrível.
Ale, que bonito isso que você falou, porque você diz com o meu olhar feminino. Ou seja, você não diz com o meu olhar de mulher. E isso eu vejo tão bonito, porque aqui, então, a gente consegue trazer o homem nessa polaridade de falar, isso está dentro de você. Se a gente olha, do mesmo jeito que existem momentos na vida que nós, mulheres, olharemos também pelo ângulo do masculino. E essa dualidade combinada que vai gerar uma força de potência que, para mim, é cósmica. Você trouxe a questão dos oceanos agora. Ali a gente tem falado muito da vida em cima da Terra. E a vida embaixo d'água, a gente tem falado pouco dela aqui dentro desses conteúdos todos. A gente, na questão da água em si, ou seja, da água potável, a água em termos da água potável, eu trouxe esse tema junto com a Sade Bigi, que eu te comentei, que ela é uma grande ativista nesse sentido. E eu queria que você falasse para nós, como você é também, queria que você falasse para nós dessa vida, especialmente... o que está acontecendo agora? Porque quando você fala disso, a água é um solvente universal, a água dilui. Quando a gente pensa até na água salgada das nossas lágrimas, quanto sofrimento a gente não dilui ali, quanta tristeza não se torna diluída outra vez dentro dessa água que a gente mesmo gera. Existe também dentro do hinduísmo, que quando o devoto chora, é uma mãe divina das águas que manifesta compaixão através dos olhos dele. A água está sempre muito ligada nesses espaços que são puramente amorosos, que são puramente universais e que sustentam a vida, e por isso feminina. O que está acontecendo com a vida dos nossos oceanos? Você podia falar um pouco das redes de arrasto? Eu vejo as pessoas muitas vezes numa dieta que diz, não, mas eu vou comer só o atum. E eu vi uma estatística uma vez que atum mata mais golfinho do que... Ou seja, fala um pouco para a gente o que está acontecendo nessa vida embaixo d'água nos oceanos, por gentileza. Tenho grandes amigos estudiosos de oceano, Paty, que me deixa assim como realmente não é o grande objeto de estudo da minha atuação, que sempre acaba sendo retratando diretamente as questões em cima da terra, por conta de trabalhar principalmente com o olhar de pecuária, mas de forma alguma eu vou deixar de olhar, porque no final do dia a pecuária está impactando tanto também os oceanos, as águas de uma forma geral. Como você falou, não tem como separar. Não tem como separar. A gente tem vários dados aqui que são absurdos, né? Se a gente olhar, tem um relatório recente do 2019 do WWF que mostra que 60% das espécies dos oceanos de peixes, eles estão explotados de uma maneira em que tudo que se renova se pesca. Então, ou seja, essas cardumes eles não vão crescer. Tá? A gente tem mais de 30% desses cardumes sobreexplotados, ou seja, nós tiramos mais do que eles conseguem se renovar, ou seja, estão a caminho de extinção. Somente 7% da população dos oceanos hoje consegue se reproduzir além da pesca, a ponto de crescerem cardumes. E um dado absurdamente triste é que 40% de tudo que é pescado nas redes de arrasto, as redes de arrasto são redes não seletivas. O que significa isso? Você abre uma rede que ela tem uma condição, ela é puxada por barcos, em que ela abre, ela é puxada e ela abre. Na medida em que ela abre e o barco vai puxando, ela vai arrastando por quilômetros e quilômetros do oceano. Tá? Então ela passa por cardumes, ela passa pelo solo marinho em muitos lugares, e ela não é seletiva a ponto de pescar exatamente aquele cardume que teoricamente teria um valor comercial, porque as pessoas comem aquele peixe. Mais de 40% daquilo que é pescado não tem valor comercial direto, é pesca chamada pesca indesejada. E aí o que acontece? Você acha lindo? Ah, mas você comeria golfinho? Não, imagina. Mas para pescar o atum, veio o cardume do golfinho junto. E uma vez que aquela rede seja puxada para dentro do navio e esses peixes já ficaram sem contato com a água, eles morrem asfixiados. Então não tem como depois... Ai, olha um golfinho aqui, vamos salvá-lo. Não tem. E aí também eu vou incitar no especismo. O canudo também é ótimo. E o especismo aqui não, mas o atum pode morrer, mas ai, coitado do golfinho, pera. E além disso, pequenos cardumes de peixes sem assim, um reconhecimento, como peixe de mesa que a gente fala,
que hoje são, a partir do momento que foi para o calabouço do navio, morre. Isso vai virar uma grande farinha de peixe, que é base para alimentar a grande parte da pecuária marinha hoje e de água doce, de peixes de cativeiro, que são procriados para alimentação humana, que vivem em piscinas, né, seja tanto em oceanos quanto em água doce, né, como em tanques também, que comem esses peixes, né, porque vira farinha de peixe. Inclusive, essa farinha de peixe vai para a ração de animais, de animais pet, na nossa casa e tudo mais. E a minha grande questão é essa. Então, a gente está... Se a gente continuar comendo desta forma e agredindo os oceanos dessa forma, em poucos anos, nós não teremos mais peixes nos oceanos. Esse é um dos problemas. Problema 2, né, relacionado à pesca direta, é um problema indireto que essas imensas redes, com quilômetros e quilômetros e quilômetros de extensão, quando elas ficam velhas, desgastadas e rasgadas, elas simplesmente são jogadas nos oceanos. E elas vão para o bar, ficam lá embaixo do oceano, onde passam os peixes dos cardumes. E existe uma quantidade imensa de vidas perdidas com aquilo que a gente chama de pesca fantasma. O que é isso? A pesca fantasma é quando os peixes enroscam nessas redes no fundo do oceano e não conseguem mais sair e morrem por inanição, por falta de comida e falta de condição de vida. Estima-se que milhões e milhares de toneladas de peixes são mortos, tá, anualmente por pescas fantasmas, ou seja, não tem a mínima intenção de pescar, o peixe se enrosca ali e morre. Fora que essas redes no oceano depositadas são plástico, vão se degradando, gerando microplástico, que serão consumidas através da água, das guelras, vão para o interior desses peixes que vão servir de alimento para humanos. Além de todo o plástico já depositado nos oceanos, que é um outro grande problema, o lixão de plástico que é formado nos oceanos, a gente tem essas redes, ou seja, hoje eu tenho estudos, Paty, que mostram que o maior contato com bisfenol A e outros poluentes com plástico que nós consumimos é através dos peixes. Então, hoje, comer peixe é comer todos esses microplásticos, essas micropartículas de plástico degradado, tá? Por quê? Esses derivados de petróleo, que são microplástico, eles têm lipoafinidade, têm afinidade com gordura. Então, quando o peixe come, se deposita em seus tecidos. Quando você come o peixe, tem até um meme, né, que vira e mexe circula na internet, que a mulher vai lá na peixaria e ela pede o peixe e o peixeiro lá entrega o peixe sem nada, assim, sempre sabe, sem saco, sem nada. Ela assim, você teria uma sacola? O peixeiro lá fala assim, está dentro do peixe. E é literalmente isso, né? Além disso, os nossos oceanos estão sofrendo demais, Paty, demais com a poluição. Essa poluição de onde vem? Como a gente disse, solvente universal. E a água, ela é um fluxo contínuo. Então, ela vem da terra através dos capilares, dos rios, riachos, mananciais e vão desembocar no oceano. Então, você imagina que essa grande monocultura imensa, que trabalha com agrotóxicos demais, com adubos sintéticos, tudo isso através da chuva, através das águas, vai parar nos rios, que vão parar no mar. Além disso, toda a pecuária terrestre que gera toneladas e toneladas de resíduos, como a urina dos animais, as fezes dos animais, tudo isso cria matéria orgânica. É matéria orgânica que vai parar na água. Essa água com matéria orgânica começa a ter proliferação bacteriana e começa a produzir tanto CO2 que vai reduzindo a quantidade de oxigênio da água. Então, a água suja, muda-se a microbiologia dessa água e a quantidade de CO2 aumenta e de oxigênio baixa. Além de todos esses poluentes que vêm, além de todos os contaminantes, como os metais pesados utilizados, por exemplo, na mineração, que vem pelos rios, isso desemboca nos oceanos, mexendo demais, né, na base
do pH da água, na capacidade que essa água tem da manutenção da vida. A vida dos corais, das esponjas, das algas, dos peixes. Então, a gente já tem hoje deflagrado grandes e grandes zonas costeiras mortas, que são onde a gente alterou a qualidade bioquímica da água, que tornou-se incompatível com a vida. E se nós matamos a vida na água, quem diz que não mataremos a vida na terra junto? Então, existe um alarme enorme dos oceanos, inclusive esse aqui é o ano dos oceanos que estamos vivendo, em que a gente tem que olhar muito para isso. Eu recomendo algumas pessoas muito importantes. Tem uma podcast, uma Vozes do Planeta, da Paulina Chamorro, que é uma grande defensora dos oceanos, uma amiga minha. Temos uma bióloga que, inclusive, já foi ao santuário no meu aniversário, a Maísa Santoro. A Maísa, ela é uma grande estudiosa dos sistemas oceânicos, posta muito sobre questões do oceano também. Enfim, é aquela história, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. A gente tem satélite mostrando o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, mas a gente não tem submarinos mostrando o que está acontecendo, a agonia dos nossos oceanos. E como mulheres, como feminino, nós temos que cuidar. Sempre digo que mulheres encabeçam Vozes do Planeta, que a Karen escreveu. É incrível. Ouçam Vozes do Planeta. Quiserem saber um pouquinho mais sobre pesca, antes de falar do feminino, tem uma podcast muito importante da Aileen Aleixo, que é o Vice Food. Ela fala sobre salmão. Vice Food, alimento, FOD. E ela fala ela entrevista uma bióloga que trabalhou durante muitos anos no salmão, na produção de salmão no Chile. Ela mostra as questões seríssimas ambientais geradas por essa quantidade absurda de produção de salmão, porque todo mundo resolveu falar que salmão é saudável, ômega 3 e comer comida japonesa. Isso acabou literalmente com o litoral chileno. Então a gente tem que ter um olhar amplo, holístico, sistêmico das nossas atitudes aqui. E o feminino tem essa capacidade de ampliar esse olhar. A gente não está o tempo inteiro olhando para um filho aqui, um filho ali, o gato que está não sei o que lá, a água que está vazando ali, o telefone que está tocando. E essa pluralidade do feminino aguça o nosso olhar. E o nosso senso de justiça também. Nosso senso de justiça também. Porque como mãe, a gente tem essa honestidade dentro da gente de cuidar. Sim. E expandir essa coisa do cuidar. Porque, no final, cuidar do planeta é cuidar dos nossos filhos. Sim. Se nós, como mãe, cuidamos dos nossos filhos e não ampliamos o olhar para o planeta, como que a gente vai pensar no futuro do filho sem olhar para o futuro do planeta? Sem dúvida. Essa interconexão é extremamente relevante, importante e essencial. E ampliar esse olhar do feminino para o planeta, para a nossa casa comum, que reflete na nossa saúde. Quando a gente fala de cuidar dos nossos filhos, eu vou cuidar da saúde do meu filho. Qual é essa saúde? Sim. Aonde? Sim. Como cuidar da saúde do seu filho sem colocar o planeta nessa história toda? Sim. E foi por isso que eu me tornei vegana e foi por isso que eu hoje defendo as questões do planeta. Eu não consigo não mais olhar para mim mesma, sem exacerbar para todos os outros seres. Sim. E sabe ali uma coisa importante que você está colocando também a respeito desse planeta e do cuidado e do feminino, que eu noto, é que como você comentou, a gente precisa de coragem, a gente precisa se posicionar. A gente não pode esperar que essas coisas vão mudar com a gente simplesmente compartilhando em rede social. Sim. A gente precisa entender, quando a gente fala de oceanos, que existe a pesca, mas também existem os nossos produtos de limpeza, Sim. os cosméticos. Existe tudo isso que, como a Lê falou, estão indo para o rio, pros rios e dos rios para o mar.
e como é que a gente vai mudar tudo isso simplesmente falando a respeito disso e eventualmente compartilhando notícia triste e estatística. A gente não é assim que a gente muda. É óbvio que existe uma forma de ativismo por rede social e por internet, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode esquecer que a internet é uma realidade virtual. Sim, e que o sim. mundo vai mudar, as pessoas vão mudar através do nosso estilo de vida, com o que a gente faz quando a gente está desconectado. Dentro da Exato. pluralidade que a Lê falou, é óbvio que a gente vai estar vendo o celular, atendendo, falando com o outro, cuidando do filho. Eu entendo isso, mas a conotação que eu estou colocando é que é vida real aqui. A gente precisa trazer todas essas palavras para o nosso cotidiano. E a Lê começou falando desse empoderamento feminino. E quando em uma discussão com um amigo meu, ele comentou comigo que o empoderamento, ele não achava que era um lugar, porque falava assim, o poder é exercer poder sobre o outro. Eu falei, não. Não, O poder não, é sobre não. para que a gente não caia. Exato. Para que a gente se empodere da gente. Para que a gente se empodere do nosso feminino, dessa potência da terra e do mar e da lua, que rege o nosso espírito. E E esse o posicionamento, se ele não acontece, o ativismo ele é vazio, ele é só fala. Exato. E ele sucumbe, Paty. Ele sucumbe, porque dificuldades nós teremos. Assim, sair da normalidade não é tão simples. Exige comprometimento, exige abrir mão de muitas vezes de algum conforto, porque fazer tudo na mesma zona de conforto é mais confortável, ou seja, mudar, alterar e impor. Quando eu digo imposição, é impor os seus nãos. Eu sempre falo, eu tenho minhas aulas, quando eu falo sobre essa questão de impacto, eu falo que o não é a nossa atitude mais poderosa. Seja, eu não concordo, eu não compactuo, eu não compro, eu não consumo, eu não faço. É o não que muda, não é o sim. É o não. É o não. É quando você coloca para si próprio esse poder de dizer não. É bem mais difícil dizer não do que dizer sim. É bem mais difícil. E você vê como é isso, ou seja, a gente falando do masculino e do feminino, o feminino, ou seja, de uma expressão planetária, não mais o feminino na mulher, que a gente também está enfocando, ou seja, num lugar mais amplo, base até da tua fala. Quando a gente pensa no comportamento feminino, o comportamento feminino, ele é permissivo. Se a gente pensar até na sexualidade, ou seja, a mulher aceita a penetração. Onde eu quero chegar com isso? É que quando a gente fala é difícil o não, é justamente, ou seja, dentro desse sistema masculino que aniquilou, que submeteu, que colocou... Não, então a mulher não vale. Então agora aqui é só o sim do homem, é o sim masculino, é o sim do patriarcado. E esse posicionamento que a gente precisa trazer para a nossa vida, como a Lê está falando, ou seja, se não sucumbe. É um posicionamento de dia após dia, de minuto após minuto. Tem um amigo meu também muito querido, o nome dele é Polan, e há muitos anos, quase 20 anos, ele me falou que as portas do céu eram guardadas pelos demônios e não pelos anjos. Ou seja, para a gente entrar no paraíso. Num sentido, obviamente, ele estava criando, a gente vai chegar lá. E eu, questionando a conversa toda, ele falou para mim assim, porque quando a gente fala não para o que é demoníaco, para o que é malvado, para o que é maligno, a gente então adentra o paraíso. É isso. Então, esse poder do não, esse poder de realmente dessa permissividade, que a mulher aceitou tudo, a mulher porque ela tem o serviço, então o feminino aceita ser subjugado. Não! É isso. É esse não que vai mudar. É o não que vai mudar. A gente não tá aqui para subjugar. É isso. É o não que vai mudar, Paty. Na minha vida pessoal, quando eu comecei a assumir o meu eu e dizer os nãos que eu precisava dizer, eu fiquei muito mais forte e eu passei a ser um agente de transformação do que estava à minha volta. Que enquanto eu dizia sim para fazer parte de algo que era normal, ou então para não criar inimizades, não é criar inimizade. O não, ele gera reflexão no outro. Sim. O não gera reflexão no outro. Sim. Por exemplo, quando eu pensei, assim, eu tinha uma questão que meu coração vegano, tudo que eu tinha que fazer, assim, o meu eu
sempre foi vegano. Obviamente que eu não queria compactuar com exploração nenhuma. Mas eu tinha uma questão, eu sempre falo, com laticínio. Eu consumia queijo. Até um dia que eu fiz, eu acho que eu queria deixar assim, para a gente poder ir para o caminho do final dessa live. Eu fiz um trabalho comigo dos meus nãos. Dos meus nãos, ou seja, um brainstorming meu, né? Ou seja, do meu não. O que eu não quero aceitar daqui para frente? Em um determinado momento da minha vida, hoje eu tenho 46, caminhando por 47 anos. Um pouco antes de eu fazer 40 anos, eu comecei a fazer essas reflexões muito fortemente. Então, eu falei não à imposição da beleza, em que, por exemplo, eu passei a não mais fazer as minhas unhas. Era um inferno ter que toda semana fazer a unha. Ficar lascando. Eu não podia lavar a louça direito porque não ia quebrar minha unha. Eu preciso fazer, preciso atuar. Falei assim, por que eu pinto minhas unhas? Para ficar no sistema? Não. Eu não pinto as minhas unhas. Eu não vou compactuar mais com a indústria do leite. Eu virei vegana. Falei assim, eu vou assumir. Ah, mas você gostava tanto de queijo. Posso não ter deixado de gostar, mas isso não faz mais parte daquilo que eu considero vital, essencial, e eu não quero mais colaborar com isso. Eu falei assim, não a algumas companhias que faziam parte e não me faziam bem, não a frequentar lugares, a frequentar festas, lugares que a minha energia não compactuava mais. Não de ter que fazer companhia em momentos que eu não queria fazer companhia. Então, esse não foi um sim para mim, como mulher. Exato. O não para o outro Exato. foi um sim para mim, como feminino, como pessoa, como ser humano. Que eu dizia muito mais sim para ser aceita pelos outros, para não criar condições constrangedoras. Só que eu estava mentindo para mim mesma. Colocando o meu eu, não estou falando de forma egoísta aqui. Eu estou falando de forma altruísta. O meu eu em submissão ao outro. E assim, eu moldei o meu ser e hoje, a partir do momento que eu aceitei, né, falar os nãos merecidos para que eu pudesse ser eu passei a cuidar melhor do outro. Sim. Porque eu assumi várias posturas e vários compromissos maiores, porque eu estava satisfeita com o meu eu. E eu passei a ser mais poderosa na minha fala. E talvez na inspiração para o outro, porque todo mundo viu essa força dentro de mim. Essa força só veio a partir do não. Da não conivência. E de aceitar o meu eu. De colocar para fora essa guerreira que existe dentro de mim. Que luta por aquilo que é justo, certo, sem julgamento de certo e errado, mas aquilo que faz o que está à nossa volta ficar melhor. Que é o justo. Que é a responsabilidade com o outro. Que é o cuidar. Que é o zelo. Que é a compassividade. E principalmente a prática da empatia. De colocar no lugar do outro. Vestir aquele sapato apertado e falar assim, realmente, no seu lugar, eu teria uma outra postura. Então, já ajusta a minha postura nessa condição. Sim. E a mãe é muito isso, né? A mãe é muito isso. Enfim, falaríamos aí dias e dias e dias sobre tantas coisas boas. Ale, quero te agradecer muito. Eu quero pedir aqui para quem ainda não segue você, a Lê posta todos os dias conteúdo e inclusive referências para outros trabalhos, outras pesquisas, outros dados. A Lê é incansável nos cursos, nas palestras, nos seminários. Eu verdadeiramente peço para que vocês acompanhem, quem não acompanha ainda, esse trabalho. Acredito que a maior parte aqui já acompanha essa mulher, essa guerreira que inspira o próprio guerreiro em nós. Uma guerreira, um guerreiro, ou seja, eu sei que tem homens também aqui ouvindo, para que a gente possa lutar por esse mundo justo. Esse mundo justo é óbvio que a gente está enfatizando aqui no feminino e enfatizando também que esse feminino está em homens.
Esse mundo justo é um mundo para todos os seres, não é um mundo justo só para as mulheres, ou só Não, para as todo mestras mundo. partas, ou só para mestra oceano. Não, é um mundo justo para todos os seres. E a gente precisa estar unido nisso, unido nas nossas potências. E se a gente conseguir conjugar essas potências todas entre masculino e feminino, se a gente conseguir realmente destroçar as hierarquias que existem entre nós, Exato. se a gente conseguir lidar com a rejeição quando a gente fala um não, se a gente conseguir se curar a ponto de ser inteira emocionalmente para apresentar uma verdade que fala através de nós, porque não é pessoal e sim impessoal para todos os seres, a gente vai deixar um mundo muito mais amoroso, muito mais compassivo, muito mais justo, reto, como a Lê falou. Então, eu peço aqui para que a gente se posicione, para que a gente se inspire no trabalho dela e de tantas outras mulheres que vão falar aqui, porque realmente eu acredito é só cada um que pode mudar. Ninguém pode apertar isso no outro. E eu não posso tirar também o mérito aqui de que quem escuta está pronto para aquela mudança quando a inspiração vem. É todo um caminho percorrido de cada um. Exato. Mas tem pessoas que conseguem falar com a gente e realmente tocar. E a Lê é uma dessas pessoas. Então, por gentileza, acompanhe esse trabalho, esse serviço que ela faz. E vamos juntas, Ale, juntos todos, nessa missão. Para mim, o veganismo, e eu já falei isso de outras formas, com você, inclusive, enfim, o veganismo, para mim, é uma proposta cósmica da regeneração planetária. O veganismo, para mim, ele não é algo que veio no planeta Terra através da... Ele é uma... A gente aceitando o veganismo, pelo ponto de vista que a gente conseguir enxergar, a gente automaticamente atua em diferentes áreas e espaços que necessitam ser melhorados, reconsiderados, que necessitam ser revistos. Então, aqui eu deixo essa fala para que a gente possa entrar em contato com o nosso feminino e com o feminino da terra, com o feminino dos mestres animais, representados em instinto e intuição para nós, com o feminino de outras mulheres, de outros homens, com o feminino do oceano, com o feminino da lua, para que, então, com esse feminino e esse masculino, com a dualidade, trabalhando, não contra, mas a favor, em sintropia, como a Lê trouxe para nós, a gente possa, sim, dar à luz, parir um novo mundo. Ali eu te agradeço. Esse é o nosso objetivo. E nos vemos agora no ciclo de mulheres, né? No ciclo que vai ser no final de semana, no próximo, não esse final de semana, o outro. No dia 20, isso mesmo. E eu vou trazer muitos dados sobre essas questões do meio ambiente, essas questões da conexão da terra com a mulher, com a nossa força feminina, desde as questões da agricultura e esse olhar muito amplo, holístico, tão importante para que nós possamos ter atitudes alinhadas a todos os femininos que estão dentro e fora de nós. É isso, Paty. Obrigada. Tem a informação do círculo com a Dani no telefone da Bio. Ela consegue enviar. E eu acho que talvez o Rô já tenha colocado o link também na Bio, mas se não colocou a Dani no celular, vocês podem escrever para ela e saber mais desse programa. Agradeço a todos vocês. Termino aqui com um mantra para que a gente possa agradecer toda a forma de vida e agradecer todos os seres que têm colaborado para que a gente possa falar livremente, percorrendo o nosso caminho de evolução, amparando a evolução do outro e criando novas possibilidades mais justas e amorosas para todos os seres. Seres vivos da floresta, venham iluminar. Estou aqui, estou cantando, estou aberto para me curar. Estou aqui, estou cantando, estou aberto para me curar. A floresta traz mistérios e pedimos vossa proteção. Nossos medos vão sumindo e vai se abrindo o nosso coração. Nossos medos vão sumindo e vai se abrindo o nosso coração. Um viva corações abertos, a mentes abertas e a mãos atuantes. Vamos.
Gratidão, Ale, Boas gratidão a lives, todos. que sejam transformadoras daqui para frente, uma semana inteira de muito conteúdo. Conteúdo incrível com mulheres incríveis como Isso. você. Gratidão. Uma ótima. Gratidão, queridos. Uma ótima jornada a todos. Obrigada. Eu que agradeço, Ale. Agradeço a todos.